Fala galera do nono ano, aqui é o professor Eduardo Barreto e na aula de hoje a gente vai entender como que é a produção de energia em nosso corpo. Lembrando que a gente está iniciando um novo capítulo, o capítulo 13 do livro de vocês, beleza? Então vamos lá, moçada. A produção de energia no nosso corpo é algo muito importante porque para a gente fazer as nossas atividades, para o nosso próprio metabolismo, é necessário que a gente produza uma certa quantidade de energia. Essa energia é a capacidade de executar um determinado trabalho. E entendam como trabalho, como fazer alguma coisa, como se deslocar, rodar, pular, dançar, bater o coração, fazer as nossas glândulas funcionarem. Então, tudo isso que vai fazer o funcionamento de um organismo vivo, tudo aquilo que o organismo vivo vai fazer, a gente vai falar que vai usar energia, beleza? E para os seres vivos, a gente vai utilizar a energia química. O que é a energia química? A energia química, moçada, é aquela energia liberada ou formada a partir das reações químicas, beleza? Como assim, professor? Aqui eu tenho uma molécula de glicose. Essas ligações aqui, ó, que tanto o professor de química fala, ela também serve para representar uma certa quantidade de energia que existe nessa ligação entre os átomos, beleza? Então é dessa energia que a gente está falando. Conforme a gente vai metabolizando, conforme a gente vai modificando essas moléculas, acaba-se que é liberado essa energia que fica entre um átomo e outro, beleza? Essa energia química vai ser utilizada pelo corpo humano para se converter a energia química em energia cinética, e energia cinética é a energia do movimento, a energia térmica para manter a temperatura do nosso corpo, a potencial, a energia elétrica. Dentro de nós, seres vivos, existe uma energia elétrica, principalmente em nós animais, que é graças à energia elétrica que o nosso sistema nervoso funciona. O impulso nervoso do nosso cérebro, dos nossos neurônios, é feito graças à energia elétrica, beleza? E outros mais tipos de energia. Todas essas energias serão aquelas utilizadas para fazer as nossas atividades físicas, as nossas atividades quaisquer do dia a dia, beleza, moçada? Vamos lá, moçada. Primeira etapa da produção de energia. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é um conceitozinho básico. Que conceito é esse? Primeira coisinha, glicose. O que é a glicose? Glicose, moçada, é um carboidrato e é o principal combustível para a produção de energia. É a principal molécula que vai ser metabolizada para gerar energia. Mas, professor, por que é a glicose e não é a gordura? Por que não é o aminoácido? Simples, porque a glicose se mistura muito bem com água. E dentro de nós, seres vivos, existe uma certa quantidade de água que em muitas espécies é bem abundante, como é o nosso caso, beleza? A molécula de energia, quando a gente tratar dentro da biologia de energia sendo gasta, energia sendo produzida, a gente está falando da produção de uma molécula, que é caracterizada por ser a moeda energética. Que molécula é essa? É o ATP, adenosina trifosfato. Vamos supor o seguinte, eu preciso sair da sala e ir até o quintal. Bom, para eu fazer isso, eu vou ter que gastar tanto de energia. Esse tanto de energia, para nós da biologia, a gente vai medir em moléculas de ATP. Para ir da minha sala até o meu quintal, eu vou gastar, sei lá, 5 ATPs. Um exemplo, beleza? A molécula de ATP, ela é uma molécula composta por 3 elementos básicos, certo? Que é a adenina, aquela base nucleotídica maravilhosa, a ribose, que é um carboidrato também, e ligado a esse carboidrato vai estar unido 3 grupos fosfatos, beleza? Por isso o nome trifosfato, pelo fato de ter 3 grupamentos fosfatados ligados à molécula. Curiosidade, meus amores, a ligação feita entre o fósforo e os oxigênios aqui, ó, armazena uma altíssima quantidade de energia. Tanto é que é essa energia que nós, organismos vivos, vamos utilizar, beleza? Como que vai ser isso daqui, moçada? Ó, eu tenho a adenosina trifosfato, a adenosina difosfato e a adenosina monofosfato. A adenosina trifosfato, quando a gente for
quebrá-la, conforme a gente vai usando a adenosina trifosfato, a gente vai liberando um grupo fosfato. Por isso que de tri cai para di e depois cai para mono, belezinha? Quando eu faço esse movimento de quebrar, é o catabolismo funcionando. Eu estou catabolizando a energia, eu estou gastando a minha energia. Agora, todo serzinho vivo, ele precisa saber produzir essa energia, porque se nós apenas gastássemos, como nós renovaria o nosso estoque? Não teria como, beleza? Então, para isso que existe o anabolismo. O anabolismo, nesse caso aqui, vai ser eu pegar um monofosfato, uma adenosina monofosfato, e transformar em trifosfato novamente. Ou seja, eu vou adicionar agrupamentos fosfato na molécula. Curiosidade, tá, moçada? Em nós, seres humanos, dificilmente acontece da gente chegar a nível de monofosfato, tá? As nossas células, quando chega a nível de difosfato, a gente já reverte o processo. A gente já pega e produz uma trifosfato mais rápido, beleza? Bom, então vamos lá, moçada. Glicólise. Eu vou iniciar o processo de produção de energia em nós, seres humanos. Essa produção de energia, moçada, vai ser dividida em 3 videoaulas. Essa que é a glicólise, a próxima que vai ser a fermentação e a última que vai falar sobre a respiração celular aeróbica, belezinha? Então vamos lá, moçada. A aula de hoje é muito importante porque a glicólise, esse processo que eu vou ensinar a vocês, vai ser usado tanto quanto for fazer fermentação, como quando a célula vai fazer respiração celular normal, a respiração celular aeróbica, beleza? Então, por isso que é importante a gente entender perfeitamente o que é a glicólise. Bom, a glicólise, moçada, ela é uma palavrinha que deriva do grego e significa quebra de açúcar, quebra do doce. Então, a ideia da glicólise é quebrar a molécula de açúcar. Para quê? Para extrair a energia química que está armazenada dentro daquela molécula, belezinha? Em que local da célula isso vai acontecer? Vai acontecer em todos os locais da célula? Não, vai acontecer apenas no citoplasma, lá na míoca. Entrou na célula, ali mesmo, dentro do citoplasma, é que vai acontecer todo o processo de glicólise. E por que eu digo todo o processo? Porque a glicólise, meus amores, ela é uma etapa realizada em 10 reações químicas. Eu vou pegar o açúcar, após fazer 10 reações químicas, eu vou produzir uma substância chamada ácido pirúvico, ou em alguns livros chamados de piruvato, beleza? Então vamos lá, moçada. Ó, importante que eu estava esquecendo. O NAD é uma molécula, beleza? Presente dentro da célula, já está lá essa molécula. E essa molécula, ela é o carregador de hidrogênio. Ela vai ter um papel fundamental em todo esse processo de produção de energia que está dentro do capítulo 13, beleza? Então, o que é o NAD? O NAD é uma substânciazinha, beleza? Um composto, uma molécula, que ele pega hidrogênio de uma molécula qualquer, como é o caso da molécula de açúcar, ele pode pega uma molécula de hidrogênio, pega um átomozinho de hidrogênio. Ao pegar um átomo de hidrogênio, ele leva esse hidrogênio para outro lugar. Importante saber é que o NAD ele não segura o hidrogênio para o resto da vida. Ele precisa entregar esse hidrogênio para uma outra molécula, beleza? Professor, e se não houver outra molécula para ser entregue o hidrogênio? O NAD vai lá no meio da célula e solta o hidrogênio no meio da célula. Tá, mas qual o problema? O problema, moçada, é que hidrogênio livre em solução aquosa deixa a região bastante ácido. E quando a célula fica muito ácida, ela pode morrer, beleza? Então, fiquem atentos ao funcionamento do NAD, que a gente vai utilizá-lo bastante, tá? Então, vamos lá, moçada. Primeiramente, para fazer o processo de glicólise, o açúcar precisa entrar na célula, correto? Vamos lá, moçada. Para a molécula de açúcar entrar na célula, é necessário a atuação de um hormônio muito famoso chamado insulina. A insulina vai encostar nos glicocálides, nos receptores que tem na membrana plasmática das células, fazendo com que viaje uma mensagem para os canais de glicose, para que esses canais, essas proteínas, abram um espacinho para a molécula de açúcar entrar na célula. Lembrando que a glicólise só ocorre quando o açúcar entra na célula. Quando o açúcar está circulando na corrente sanguínea,
não pode se fazer nada, beleza? A célula só consegue metabolizar aquilo que está dentro dela. Perfeito. Ao entrar a molécula de açúcar, note o seguinte, a molécula de açúcar ela tem 6 carbonos. Isso é uma informação importante, tá? Logo assim que ela entra, a célula vai gastar energia. Mas, professor, o senhor acabou de falar que essa aula é para entender como que se produz energia, como que se ganha energia. Sim, meus amores, esse é o intuito da aula de hoje. Entretanto, para a célula ganhar energia, ela necessita no início do processo gastar energia. E aí o que ela vai fazer? Ela vai pegar um ATPzinho, esse ATPzinho vai reagir com a molécula de açúcar. Ao reagir, note que o ATP vira, ó a setinha, vira ADP. Eu gastei um grupo fosfato. Professor, para onde que foi esse grupo fosfato? Ficou ligado na molécula de açúcar, beleza? Feito isso, eu vou gastar outro ATP. Então, note que eu estou gastando 2 ATPs no início do meu processo. Feito isso, eu vou ter a molécula de açúcar e um fósforo de um lado, fósforo do outro. Quando isso acontece, moçada, quimicamente falando, essa molécula, a frutose de fosfato, ela vai ficar extremamente instável. Tão instável, mas tão instável, que ela vai quebrar ao meio, beleza? Formando 2 novas moléculas. E note o seguinte, note que ela vai quebrar exatamente no meio, formando um composto, uma moléculazinha de 3 carbonos aqui e 3 carbonos aqui. Perceba que eu não perdi carbono nenhum. Eu iniciei o processo com 6 carbonos e continuo com 6, só que divididos em 2 moléculas de 3. Então, quando quebra aqui, eu formo 2 aldeído fosfoglicérico, beleza? Maravilhoso. Feito isso, vai entrar em cena o NAD. O que o NAD vai fazer? O NAD ele vai ver essa molécula aqui, ó, e vai falar assim, ô aldeído, vem cá, deixa eu pegar um hidrogênio seu. Ele vai lá, pega um hidrogênio. Então, o NAD passa a ser chamado de NADH, beleza? Feito isso, moçada, a molécula fica instável, ela começa a vibrar de novo, começa a vibrar, porque ela está instável, ela está bombeando. Quando ela está vibrando, ela está com energia, certo? Ela está energizada. Feito isso, moçada, o que vai acontecer? Ele vai pegar um grupo fosfato que estiver ali boiando dentro da célula e vai adicionar a molécula. Fazendo isso, ele pega 2 ADPs e transforma em 2 ATPs. Olha que interessante. Ele pegou um ADP, uma adenosina difosfato, adicionou esse fósforo e produziu ATP novamente. Esse ATP pode ser utilizado pela célula do jeito que quiser, pelo organismo do jeito que quiser. Note o seguinte, tudo que acontece do lado de cá também acontece do lado de cá. Então, o que está acontecendo aqui no meu processo? Eu estou gastando 2 ATPs no início, porém eu estou produzindo 4, o que me dá um saldo de 2. Ah, professor, mas 2 ATPs é pouco. Sim, meus amores, é pouco, mas já é alguma coisa. Já é uma quantidade suficientemente para sustentar inúmeros organismos. Muitas bactérias, muitos fungos, muitos protozoários, eles sobrevivem apenas com esses 2 ATPzinhos de sobra. Tudo bem? Beleza? E, professor, o que vai sobrar no final disso tudo? No final disso tudo, eu vou formar 2 moléculas de ácido pirúvico, ou também chamado de piruvato, beleza? Então, ó, na prática, o que eu estou fazendo na glicólise? Eu estou pegando C6H12O6, que é a molécula de açúcar, beleza? Estou reagindo com 2 NADs, mais 2 ADPs e mais 2 grupos fosfato, o que vai me produzir uma quantidade de 2 ATPs, 2 NADs e 2 ácidos pirúvicos, beleza? Observação número 1. Gastamos 2, produzimos 4, o que me dá um saldo de 2. Show de bola? Observação número 2, que é muito importante para o andamento do nosso capítulo. O piruvato é extremamente tóxico para a gente. Não pode ser estocado de jeito nenhum. E aí, moçada, dependendo de que tipo de respiração eu vou fazer, se é uma respiração aeróbica ou anaeróbica, eu vou metabolizar, eu vou processar esse piruvato de uma forma diferente. Mas isso é papo para a nossa próxima aula. Então, meus amores, fiquem com Deus. Beijão. Até a próxima.